Cerca de 4% das crianças portuguesas entre os 6 e os 9 meses estão desnutridas. Vamos, por isso, agora falar de nutrição infantil com a ajuda da doutora Mancilha Ferreira, pediatra do Centro Hospitalar do Porto. Boa tarde, doutora Helena Mancilha Ferreira, muito bem-vinda a este consultório, é um prazer tê-la aqui connosco. Eu começo por lhe perguntar, doutora, qual é a importância da nutrição infantil? Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre este tema. A importância da nutrição infantil é não só durante a idade pediátrica, portanto em tempo real, para a própria criança e para a adolescência que vem a seguir, mas também porque se houver incorreções poderá hipotecar a saúde mais tarde, já na vida adulta. Portanto, eu penso que por isso é ainda mais importante que a nutrição do adulto, porque de facto já tem consequências a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. É verdade. E a percentagem de crianças, como eu acabei de referir, desnutridas, podemos considerar que é bastante elevada, é significativa. Aliás, segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo a malnutrição é mesmo responsável por 11% de todas as doenças. Em Portugal, quais são as principais causas da desnutrição? Pois, ora, desnutrição é um termo complexo, porque desnutrição será uma alteração de uma nutrição correta e isso não implica só quantidade, implica também qualidade. E quando falamos de dados da OMS temos que contextualizar, porque nós estamos num país desenvolvido, estamos na Europa e quando a OMS publica resultados refere-se a todo o mundo e há realidades bem diferentes da nossa, claro, como os países em vias de desenvolvimento. É claro que nesses países falamos mais de desnutrição no sentido de insuficiência quantitativa, não é? Portanto, baixa peso, claro, baixa estatura, portanto, malnutrição aguda e crónica e, por outro lado, nos países desenvolvidos, isto tudo entre aspas, claro, preocupam-nos mais os desvios qualitativos. Que é o nosso caso aqui em Portugal? Penso que sim. Depois também tem outra realidade que eu penso que é mais rara, mas que é importante para que tenhamos conhecimento, é que são mais suscetíveis à malnutrição as crianças e adolescentes que tenham doenças crónicas, que tenham compromissos de algum tipo de sistema de órgãos. Portanto, os desvios nas crianças normais são mais subtis, o déficit de ferro, o déficit de cálcio, podemos falar de vários, e nas crianças com doenças crónicas, isso sim, são muito mais suscetíveis, é muito mais fácil desnutrir e aí, de facto, é muito mais importante uma atenção especial e um cuidado, o que nós falamos de nutrição assistida a essas crianças, porque, de facto, as exigências são completamente diferentes e particulares. Exatamente. Mas ainda assim, numa criança normal, um déficit tem consequências a longo prazo, tem consequências no crescimento, na evolução da criança? Certamente, cada um de per si, portanto, dependendo do déficit, terá umas consequências em particular. E muitas vezes são subtis, como estava a dizer, não é? Por exemplo, agora estamos muito preocupados com a massa óssea e, portanto, os aportes de cálcio, os aportes de vitamina D, que temos, de facto, alguns trabalhos recentemente publicados apontam no sentido de algum grau de deficiência. E isso não se nota no peso e na altura, portanto, a avaliação de uma nutrição correta terá que ir além da avaliação do peso e da altura. Portanto, tem que ser todo um contexto e, portanto, o médico, o pediatra em particular, deverá ter uma noção dos aportes, da qualidade alimentar daquela criança ou adolescente em particular e depois teremos outros métodos, para além do peso e altura, de poder ter uma noção mais exata desses desvios mais subtis. Doutora, mas sinais como uma criança ter pouca energia a brincar, a correr com os amigos, parecer
ser mais triste, ter mais dificuldade na aprendizagem ou até mesmo ser menos resistente às doenças. Isto podem ser sinais que possam indicar uma desnutrição? Certamente que sim. Depois é bem mais difícil de fazer essa relação de causalidade direta. É claro que por exemplo, quando falou da tristeza, pode estar subjacente uma malnutrição, mas muitas vezes secundária a outro tipo de doença, por exemplo, a doença celíaca, mas o que gostaria de salientar nisso que disse é que, por exemplo, relativamente à aprendizagem, e isso para qualquer criança normal, é muito frequente irem para a escola sem pequeno almoço. E isso, de facto, tem graves repercussões na aprendizagem, na atenção e no rendimento, certamente. E acho que é muito importante, qualquer pediatra terá a obrigação de se assegurar que não está a acontecer isso com a sua criança que tem à frente. Sim. E educar e aconselhar os pais e da importância que daí advém. Claro. Portanto, desde pormenores mais específicos e mais complexos a coisas tão simples como o pequeno almoço. O pequeno almoço, temos também em Portugal um número cada vez mais elevado de crianças obesas. Por vezes as pessoas pensam que um bebê mais gordinho é um bebê mais saudável, mas é uma ideia errada. Certamente que é errado. De modo nenhum é mais saudável, é uma doença crónica, com gravíssimas consequências, mais uma vez, em tempo real, na idade pediátrica e hipoteca novamente a saúde na vida adulta, nomeadamente na patologia cardiovascular. De facto, a obesidade é um problema dificílimo de tratar, no sentido em que não temos o comprimidinho que damos 10 dias e tratou a patologia e, portanto, é muito mais complexo a sua abordagem e será necessário o investimento de todos, dos profissionais de saúde, das famílias, das escolas, da própria sociedade, no sentido de aconselhar a estilos de vida saudáveis, que penso que estará aí o cerne da orientação correta deste problema. Sim. Que é uma epidemia a nível mundial. Sem dúvida. Doutora, mas para os pais que nos estejam a ver, que tenham um filho já com algum excesso de peso, que conselho é que pode deixar para que os pais possam, de alguma forma, incentivar a criança a deixar de comer, por exemplo, um bolo ao lanche para passar a comer uma peça de fruta? Porque isto na prática é muito difícil. Eu costumo dizer que a alimentação é um dos pilares da educação, provavelmente um dos mais importantes. E digo muitas vezes na consulta que se a criança disser eu não quero ir à escola, os pais vais, insiste e leva e obriga. Eu não quero tomar banho, claro que obriga a tomar banho, porque não há de obrigar a ter determinadas balizas de alimentação correta, variada certamente, com as suas escolhas, certamente. Aliás, a variabilidade de paladares é importantíssimo, desde muito precocemente, mas ter balizas, isto é, pode escolher certamente dentro de uma escolha saudável. E assim a criança percebe perfeitamente que tem a sua liberdade, mas que os pais a estão a orientar no melhor sentido e que elas não têm dúvida nenhuma e, portanto, não será assim tão difícil se as coisas forem muito precoces e muito instaladas nas relações familiares desde o início. É claro que às vezes é mais fácil falarmos aqui do que na prática, mas penso muito, eu sou mãe e, portanto, penso muito que passa por esse tipo de atitude. Conselhos então alimentares para os mais pequenos. Por exemplo, já nos falou da importância do pequeno almoço. Para começar uma refeição, a sopa, doutora, é imprescindível? Olha, na nossa cultura eu acho que é. É claro que a sopa é com as características que nós a conhecemos, claro, porque chamam sopa a outros alimentos com composições um bocadinho diferentes noutros países, mas a sopa tal
como a definimos em Portugal, é de facto uma mais-valia. É cultural e está muito certo em termos nutricionais, porque é um excelente veículo de fibras, de vitaminas, de minerais e é pouco calórica. E, portanto, começa logo com a refeição, uma das refeições principais, o almoço ou o jantar, com um alimento de elevada qualidade, que vai colmatar muitas das necessidades que estamos à espera nessa refeição e que, por outro lado, vai, de algum modo, tamponar alguma gulodice, entre aspas, que possa haver para um segundo prato. E penso que isso é importante. Noutras culturas terão outro tipo de tamponamento e de comportamento semelhantes, equivalentes, com certeza, mas na nossa cultura eu acho que seria muito importante preservar essa tradição. Sem dúvida. Num segundo prato, as crianças gostam muito de batatas fritas, acompanhar também a refeição com um refrigerante. De que forma é que isto pode ser contornado numa refeição em família? Olha, relativamente ao segundo prato, eu penso que de modo nenhum se deve fazer dieta do que popularmente se considera dieta. Eu acho que mesmo as crianças com excesso de peso devem comer livremente, mais uma vez, dentro de determinadas escolhas saudáveis. E, portanto, o segundo prato deverá ter a composição normal que estabelecemos para todas as crianças. A qualidade, mais uma vez, é que é importante. É claro que a batata frita, à partida, é dependendo também da batata frita, não há as pré-fritas e há as mais industriais, as que são preparadas com mais cuidado, mas será sempre uma opção de controlo de quantidade. Nunca nenhum alimento, por mais saudável e correto que seja, deve ser comido em exagero. Portanto, a quantidade é sempre fundamental. E depois tem o que eu penso que é muito importante também definir, que é o habitual, o dia-a-dia e a exceção. Claro que a criança poderá comer batatas fritas, mas sempre sabendo que é de um modo excepcional e nunca sistemático. Claro. E penso que com alguns cuidados simples se poder-se-á não cometer grandes desvios. Outra questão também muito importante tem a ver com a hidratação. Sobretudo nesta altura do ano, começam as férias de verão, as idas à praia, as temperaturas aumentam. É muito importante que as crianças se mantenham hidratadas. Certamente. E aí pegava na deixa que me deixava um bocadinho. Hidratar é com água. Não com bebidas açucaradas, porque mais uma vez são veículo de uma quantidade enorme de calorias que não servem para muito, portanto são de baixa qualidade e que vão tirar o lugar, mesmo nas crianças agora normais, à ingestão de alimentos de elevada qualidade. Portanto, dão saciedade, mas não dão qualidade e, portanto, hidratar certamente, mas água. Que é muito mais saudável. Muito importante. Muito importante. Doutora Helena Ferreira Mancilha, agradeço os seus conselhos. Foi um prazer tê-la connosco. Muito obrigada pela sua presença no nosso consultório.